Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD em Movimento e mais a esta aula do discipulado da Escola Bíblica Dominical. E antes de começar a nossa aula, vamos orar. Eterno e bendito Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cá estamos nós, Senhor, mais uma vez aqui para mais uma aula do discipulado da EBD. Como o Senhor tem feito conosco, tem sido assim, o Senhor tem sido gracioso e bondoso conosco. Cada aula que nós estamos gravando, cada aula que nós estamos ministrando, o Senhor tem estado conosco, o Teu Espírito Santo tem estado conosco, tem nos abençoado de forma tal que o que nós falamos aqui, o que nós ministramos aqui tem alcançado muitos corações, nós cremos nisso. E muitas vidas têm sido abençoadas pela palavra, Senhor, pela palavra que já está inspirada divinamente, palavra que nós ministramos aqui, através do estudo das lições. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pela certeza que temos que, outra vez, o Senhor estará conosco. Olha, Senhor, eu te peço uma bênção para o meu irmão querido que está do outro lado assistindo a esta aula. Se porventura está passando ele por algum problema, que porventura problema esse tem tirado, tem mexido com a paz, com a santa paz que o Senhor já deu a ele. Por favor, ajude o meu irmão, para que ele tenha paz e que possamos juntos, em paz, aprendermos mais de Ti. Senhor, como costumo dizer, essa ousadia que tenho de me dirigir ao Senhor, pedindo, agradecendo, não é porque tenho algum mérito, porque todos os méritos estão com o nosso Senhor, com o Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é em nome de Jesus que já Te agradecemos e pedimos essas bênçãos, agora e sempre. Amém. Muito bem, queridos, vamos então à lição de hoje. Como todos nós sabemos, nesse trimestre nós estamos estudando e vendo as verdades bíblicas. Estamos assim numa espécie de revisão de tudo que nós estudamos durante os 2 trimestres passados, que foram Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, primeiro ciclo, no primeiro trimestre. Depois nós estudamos a lição que tinha como tema do trimestre, que foi o segundo ciclo, conhecendo as doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs, e agora nós estamos como que se revendo tudo que nós aprendemos para vivenciar. Por isso, o título do trimestre é Vivendo as Verdades Bíblicas. E dentro desse ciclo, dentro desse tema de viver as verdades bíblicas, estudamos na lição passada, que foi a lição de número 4, Sou nova criatura. E o que nós vimos na lição passada? Nós aprendemos a explicar e a entender a importância do novo nascimento para aqueles que são novas criaturas. Você só é uma nova criatura se você nasceu de novo. E é a única maneira que você vai ter, nascer de novo. A única maneira que você vai ter para entrar no reino dos céus. A velha natureza, o velho homem, de forma alguma entra no reino de Deus, entra no reino dos céus, só como novas criaturas. Aprendemos também a refletir sobre a importância de esse ser novo, essa ser nova criatura, ter esse novo nascimento para o nosso viver, para a nossa prática diária, para a nossa vida no dia a dia. Outra coisa que aprendemos foi a demonstrar que, como novas criaturas, nós não podemos viver mais sobre o domínio, a regência, o controle da velha natureza, da natureza carnal.
aprendemos que como novas criaturas, nós temos que viver sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Isso é o que nós aprendemos na lição passada sobre novas criaturas. E o que vamos estudar hoje? Hoje nós vamos aprender que como novo ser, como nova criatura, nós temos condições de vencer as tentações. Por isso o título da lição é Vencendo a Tentação. E o que aprenderemos hoje? Hoje nós vamos explicar o que é a tentação, a origem da tentação e as consequências da tentação na vida de um ser humano. Vamos também aprender a expor a forma como Jesus foi tentado e como ele venceu a tentação, principalmente como ele venceu a tentação em todos os sentidos. Ele venceu usando a palavra de Deus. E por último, e também muito importante, vamos aprender a reafirmar os princípios bíblicos da dependência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, também sobre a nossa vigilância pessoal, se a gente quiser vencer a tentação, se a gente quiser não ceder à tentação. Com o Espírito Santo e com Bíblia Sagrada, sim, nós podemos vencer. E é o que nós vamos ver. O texto base para a nossa lição está no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 4, e os versículos de 1 a 13. E eu vou ler aqui na minha lição, e eu estou dando um tempo para que você já procure aí na sua Bíblia, se você não tem lição, em função deste momento que estamos passando. Eu não sei se você já comprou, se conseguiu a sua lição. Se não, abre a Bíblia. Lucas 4, 1 a 3. Muito bem, vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado aqueles dias, teve fome. E disse o diabo a Jesus: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Aí Jesus respondeu e disse: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando-o a um monte muito alto, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E disse o diabo para Jesus: tudo isso eu te dou, porque eu tenho poder. Eu dou também a glória de tudo isso, porque esse poder foi dado a mim. Eu dou a quem eu quero. Então eu dou a você, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Tudo será teu. Aí Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus respondendo disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo. É importante isso. Essa é a leitura base para a nossa lição de hoje. Muito bem. E para a nossa meditação, a leitura vai um pouco mais longe, vai para o livro, que é um livro escatológico, as revelações que Nosso Senhor deu ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, e ele escreveu o Apocalipse, o livro das revelações.
no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O importante na meditação é que nós, eu e você, não passaremos pela grande tribulação. Nós seremos guardados por nosso Senhor Jesus deste momento. Bom, a lição de hoje é vencendo a tentação. E eu gostaria de introduzir a lição com essas duas palavras aí. E eu coloquei versos, eu coloquei o X, porque eu gostaria que você já fosse pensando. Tentação e provação são muito parecidas, mas são diferentes. Assim, olhando olhando por cima, parecem ser iguais. Até porque às vezes na Bíblia Sagrada a gente escuta tentação, outra hora a gente escuta provação, mas afinal, qual é a diferença? Eu vou iniciar, antes da gente falar sobre explicar a tentação, a origem, eu queria falar dessa diferença dessas duas palavras. Tentação é algo que vem sobre as nossas vidas para nos fazer tentar, pecar. A tentação, quando ela vem, é para fazer o homem pecar. Você entendeu quando nós estudamos, quando nós lemos o texto base? A tentação aqui foi para fazer nosso Senhor Jesus pecar. Quando o diabo tentou Jesus, foi para fazê-lo pecar. Tentação é algo que vem sobre nós, veio sobre Jesus e ainda hoje vem sobre nós para nos fazer pecar. E provação? Provação é algo que vem também sobre nós, vem a provação para nos aprimorar, para nos purificar, assim como o ouro é provado pelo ourivel, assim como o ouro é provado pelo ourivel, nós crentes somos provados muitas vezes por Deus para que nós estejamos aprovados, purificados. Essa é a ideia da aprovação. Quando nós passamos pela aprovação e somos aprovados, nós saímos muito melhores da aprovação. Também da tentação. Quando nós vencemos a tentação, quando nós, tentados pelo diabo, somos vitoriosos, vencemos ao inimigo, nós saímos mais fortes. Mas o que é interessante a gente saber que a tentação só vem para nos fazer pecar. Por isso que São Tiago, escrevendo a sua carta, a sua epístola, ele disse: quando alguém for tentado, nunca abra a boca para dizer, de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém. Ele nem pode ser tentado por ninguém e nem ele tenta. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Deus nos prova, mas Deus nunca nos tenta. Porque tentação é para fazer o ser humano pecar. Bom, o próprio Tiago disse, e aí vem aquela questão da palavra, provação e tentação, por isso que eu coloquei no começo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for aprovado, ele receberá, ou melhor, quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Eu coloquei na versão desta Bíblia, que vocês já sabem que eu gosto, que é a Bíblia Viva. Ela diz assim: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando ele é tentado. Entendeu? Quando ele é tentado, ele não pratica o mal. Porque esse homem, ele vai receber uma recompensa. E a recompensa é a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Ficou um pouco mais claro? Bem-aventurado, feliz é o homem que quando tentado, ele não cede à tentação. Ele não pratica o mal, ele não peca. Então percebam que provação é para nos aprovar, para nos purificar.
É como o buril, o fogo que prova o ouro. Assim nós somos provados por Deus para nos purificar. Todavia, quando o inimigo nos tenta, quando a tentação nos é colocada na nossa frente e nós resistimos à tentação, nós vencemos. Nós saímos também mais fortes. E acima de tudo, nós somos coroados por Deus. Tentação é um assunto muito interessante e é comum a todas as pessoas. Pessoas humanas. Vejam que até Jesus foi tentado. Então, tentação é uma coisa que eu e você passamos com frequência. Por isso, precisamos estar atentos para nós vencermos a tentação. A tentação tanto atinge os cristãos como também os não cristãos. Todo ser humano é passível de ser tentado. Assim como todo ser humano a todo ser humano é possível vencer a tentação, tanto cristão como não cristão. Cristãos como não cristãos podem vencer a tentação. Só que é importante a gente saber que tentação é uma porta aberta para o pecado. Quando a tentação é apresentada ao homem, há uma possibilidade muito grande desse ser humano pecar. Mas ainda não é pecado. Você olha, aí vem à sua mente, ao seu coração, a terrível concupiscência dos olhos. Desejos exacerbados, pecaminosos, que nos vêm ao coração, nos vêm ao ser, ao espírito, através dos olhos. Mas nós não pecamos ainda. Agora, interessante que a tentação, assim como a gente já viu que a tentação ela fortalece a gente, ela é uma oportunidade muito grande para que sejamos aprovados por Deus quando resistimos à tentação. E aí pode ser que eu esqueça lá na frente, eu vou dizer logo agora para vocês, está escrito: sujeite-se, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele foge de você. Você não precisa fugir da tentação. Agora você tem que resistir à tentação. Você tem que resistir à tentação. Bom, tentação. Vamos em frente. O termo tentação no dicionário Michaelis, ou Michaelis mesmo, diz o seguinte: a tentação é um impulso íntimo dirigido para o pecado. E esse impulso ele é originado nos instintos inferiores. E ele também pode ser originado na malignidade do tentador. E aí eu me lembro do Éden. Não tem como a gente não... Todas as vezes que a gente estuda a Bíblia, a gente fala sobre a misericórdia e o perdão, e a gente lembra do Éden. Lá no Éden, o inimigo, a antiga serpente, ele tentou a Eva. Primariamente ele tentou a Eva. Mas logo depois Eva ficou olhando para o fruto. E o texto diz o seguinte: e vendo Eva, que o fruto era agradável aos olhos e bom para comer, tomou, comeu e morreu. E deu ao seu marido. E ambos morreram. Espiritualmente, moralmente e fisicamente. Impulso. Então, você olha, aí vem a concupiscência dos olhos. Você deseja. É pecado, mas você está desejando. Impulso. E quando diz instintos inferiores, é instinto do ser humano. Daqui debaixo da terra. Bom, claro, né? O primeiro impulso, a primeira tentação é humana. Eu olho, eu desejo. Por isso que tem concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, da natureza humana. E também tem a tentação direta do maligno. Aliás,
Está dizendo que o segundo caso, veja aí, está dando para você ler aqui, no segundo caso a natureza da tentação é satânica. Na realidade a palavra que deveria ser diabólica. Eu cometi aqui uma falha porque eu não corrigi. Porque tentação é coisa do diabo. Agora, a acusação que nós estudamos na lição retrasada, na lição 3, foi isso? Foi. A acusação é coisa dele, de Satanás. O mesmo ser maligno, o demônio, tem 2 títulos. Quando ele tenta, diabo. Quando ele acusa, Satanás. Então, a tentação é coisa, na segunda parte aqui, da definição, é coisa do diabo, é coisa diabólica. Diabólica. Mas que fique claro que em todos os casos, tanto os desejos dos olhos e da carne, como a tentação do diabo, eu posso vencer. E aí eu já vou dizer uma coisa para você. Queridos, por favor, eu disse da agorinha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti à tentação do diabo. Resisti ao diabo e ele foge de você. Então, qualquer que seja a tentação, você tem que resistir. Você não vai fugir. Porque se você foge, a tentação acompanha você, pessoal. Não adianta. Você tem que resistir. E a tentação foge. E o diabo foge com as suas tentações. Mas existe uma tentação, um desejo terrível da carne, que é o desejo sexual. É a prostituição. Da prostituição está escrito fugir. De toda tentação você pode resistir. Mas a tentação ao pecado da prostituição está escrito que você deve fugir. Fugir da prostituição. Fuja dos desejos sexuais em nome de Jesus, para que você não peque. O desejo não é pecado ainda. Só é pecado se você ceder. Se você consumar o que a tentação está colocando na sua frente. Porque tentação não é pecado. Para a gente entender que tentação não é pecado, vamos voltar ao Éden. A ordem foi muito clara, não é? A ordem de Deus foi clara. Não coma do fruto. Não coma do fruto. Porque no dia que comer do fruto, vai morrer. É morrer. Então não coma do fruto. Então, eu disse na agorinha e eu vou repetir. Mas aí Eva, uma vez tentada pelo diabo, ela olhou. Ela viu que era agradável e bom para comer, agradável aos olhos. Aí a tentação foi se consumando, mas ela ainda não tinha pecado. Se ela tivesse pensado, mas que fruto agradável, isso deve ser muito gostoso, mas ela tivesse resistido, ela não tivesse tomado do fruto e comido, ela não teria pecado. O pecado foi consumado quando ela pegou o fruto, comeu e deu ao marido. Então, por favor, olhem aqui para mim. Você tem passado por tentações ultimamente? Tem passado? Tem passado. Tá difícil até de resistir à tentação. Não tá? Tá difícil. Mas é possível. Resista. Sujeite-se a Deus. Ore, leia a Bíblia, peça ajuda do Espírito Santo. Sujeite-se a Deus. Resista à tentação. E o diabo, com as suas tentações, vai fugir de você. Agora, se você estiver com algum pensamento sexual, fuja. Algum pensamento de prostituição, de fornicação, de adultério, fuja em nome de Jesus. Fuja, porque aí a natureza carnal pode imperar. Pode imperar. A Bíblia fala alguma coisa? Ah, sim. E vendo a mulher, que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto, comeu, deu ao marido. Gênesis 3:6. E ele também comeu com ela. E os dois morreram.
É um elementar essa pergunta, essa colocação aqui. Eu vou até voltar. Pessoas santas também são tentadas. Claro, pessoal, é lógico. Se Jesus, o santo Filho de Deus, foi tentado, quem você pensa? Qual é a pessoa que você pensa assim, humana? Humana. Esse rapaz fulano é uma pessoa crente, é uma pessoa direita, é uma pessoa casta. Ele pode ser tentado. Ele está susceptível. Ele está susceptível ao pecado. Ele está. Vários homens e mulheres de Deus foram. O próprio Adão e Eva. Os próprios Adão e Eva foram tentados. Só que, lamentavelmente, eles cederam à tentação. Sara, naquela questão de Agar, de sugerir a Abraão, que era Abrão na época, que desse Sara como mulher dele e ele coabitasse com ela para que ela engravidasse. Aquilo foi uma tentação terrível. Mas o pior é que a Sara tentou Abrão, o Sarai. Abrão, o Abrão, aceitou a provocação e cometeu o pecado de ter uma relação sexual com a escrava, Agar. E o resultado é que ainda hoje existe uma briga muito grande lá no Oriente. Isaac e Ismael. O Ismael contra Isaac. Todos aqueles países árabes contra Israel, contra a descendência de Abraão. Por quê? Porque os dois cederam à tentação. Jacó nasceu junto com Esaú. Esaú saiu primeiro e depois Jacó. Mas existia uma promessa de Deus para Rebeca, a mãe. Quando Rebeca questionou porque estava sofrendo com a gravidez, Deus disse, são 2 meninos que estão na tua barriga, são duas nações. Agora fica tranquila porque o menor servirá ao maior. Não foi Deus que disse? Não precisava Jacó ser tentado a usurpar a bênção da primogenitura e muito menos depois enganar o pai, Isaac, para receber a bênção. Mas foi tentado e cedeu. Sansão. Sansão não tinha direito de nascer, porque a mãe era estéril. Mas Deus fez um milagre. E na velhice da mãe de Sansão, ela deu à luz a Sansão. Só que ele era um homem separado, um homem que deveria se separar do pecado. Não podia tomar vinho, não podia cortar o cabelo. E nasceu para ser um grande juiz em Israel. Mas Sansão tinha um problema muito grande. Era a concupiscência dos olhos. Ele não podia ver uma mulher. Não que desejar uma mulher seja pecado, mas a sua esposa, a minha esposa, e não a mulher dos outros, nem a filha dos outros. Olhar para a filha e para a mulher dos outros e desejar é um pecado tão grande que Jesus disse, só em olhar, só em desejar, você já adulterou. Misericórdia. Mas Sansão desejava, olhava para a mulher alheia. Prostituta então era terrível. E morreu pelos olhos. Davi na questão de Batseba. Ele olhou, ele viu a mulher tomando banho. Era a mulher dele? Não, era uma mulher casada. Ele perguntou quem é aquela mulher. Aí diz o servo, disse, é Batseba, a esposa do capitão Urias. Alguém avisou a ele que a mulher era casada. Mas ele se deixou vencer pela concupiscência dos olhos, pelos desejos, ou pelo desejo da carne. Um cara que tinha tantas mulheres. Natã disse, tinha tanta ovelha, e pegou a ovelhinha de Urias. Mas eu queria dizer uma coisa para você, para que você não ceda à tentação. Adão e Eva morreram, espiritual, moral e fisicamente. Sara e Agar criou um problema que existe até hoje. Sara na questão de Agar. Jacó sofreu muito em função do erro que ele cometeu. Jacó sofreu muito. Foi enganado por Labão, peregrinou, sofreu, foi traído pelos filhos. Ele não pagou, mas ele colheu, que eu não gosto do termo pagar. Não, eu não tinha condição de pagar pelos meus pecados. Jesus já pagou por mim. Jesus foi que pagou por mim. Mas Jacó
colheu muito o que plantou. Sansão, você já sabe o final dele. Morreu cego. Pela misericórdia de Deus, o cabelo começou a crescer e ele, na sua morte, ele morreu, sacrificou-se, mas ele matou mais filisteus do que nas suas batalhas que ele em vida. E Davi, você sabe o que foi que aconteceu com Davi? Pagou 4 vezes, como ele disse. Morreu 4 filhos. Absalão se contaminou com as mulheres dele na vista de todo mundo. Então não vale a pena, pessoal. Não vale a pena pecar. Vale a pena resistir à tentação. Vale a pena não pecar, não ceder ao pecado. Porque quando você resiste, quando você não peca, uma vez tentado, não peca, você sai fortalecido. Isso é importante. Não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. Mas Deus, Ele não deixa que nós sejamos tentados além da possibilidade que nós tenhamos de suportar, de vencer a tentação. De vencer a tentação. A tentação é humana. Ela vem também, ela vem através, o diabo nos tenta. Veja que o diabo tentou a Eva primeiro, não foi? Mas depois você veja que está escrito. E Eva, olhe, humano, olhou e viu, e vendo Eva, lembra? E vendo a mulher, que o fruto era agradável aos olhos e bom para comer. Ela primeiro foi tentada pelo diabo, mas depois a tentação se confirmou humanamente. Por isso que não vem tentação que não seja humana. Bom, lidando com os impulsos. Lidando com os impulsos. Bom, primeiro vamos ver isso que a gente falou ainda agorinha, mas vamos ver. Deus tenta alguém. Eu acho que você vai estar respondendo, professor, o senhor já disse que não lá no começo. Deus não tenta ninguém. Ninguém diga que tentado é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado por ninguém e também Deus não tenta a ninguém. Não, Deus não tenta ninguém. Foi Tiago que disse isso pra gente, tá aí. Foi, Tiago. Eu disse, mas agora está a confirmação na tela. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Mas quando alguém é tentado, ele é atraído, ele é engodado pela sua própria consciência. Eu vou tentar ver, eu não sei se eu coloquei. Não coloquei. Mas então eu vou tentar dizer aqui uma coisa. Quando você for tentado, quando você olhar para alguma coisa e for tentado a cometer um pecado através daquilo, não diga que essa tentação vem de Deus. Porque Deus não tenta. Não, Deus não tenta. Agora, quando você olha para alguma coisa e deseja, você, com o senso dos olhos, você é tentado pelos seus impulsos inferiores, impulsos humanos. Olhei para o carro que eu não posso comprar. Olhei para o carro que eu não tenho condição de comprar. Eu não tenho nenhuma garagem para botar aquele carro. Mas aí eu compro o carro para mostrar aos outros que não pediram para ver que eu comprei um carro super luxuoso. Eu não tenho condição de pagar e muito menos eu não tenho nem aonde guardar. Mas eu comprei. E lá na frente, as consequências da minha compra é que eu vou para o SPC, porque eu não tive condição de pagar. Mas não foi Deus que me tentou, não. Quem me tentou foi alguém colocou o carro lá na vitrine. Estou falando carro, pessoal, mas pode ser aquele sapato de luxo. Você já tem vários pares de sapato em casa, mas você olhou para o sapato, você não tem condição de comprar, mas você vai fazer um crediário para comprar uma coisa que você não pode, para mostrar a quem não quer ver o que você não podia comprar. Isso se chama consumismo. O pecado do consumo exagerado. Foi o seu instinto interior. Você foi, lembra? Carro na vitrine, tênis na vitrine, sapato de luxo na vitrine. É uma isca, a vitrine é uma isca, é engodo. É uma isca, é uma isca.
Bom, a tentação vem sobre nós de diversas formas. Mas antes de ver essas formas, vamos voltar para o Tiago. Quando uma pessoa é tentada, ela é engodada. É como um peixe lá dentro da água, que bota assim uma isca assim atraente, ele vê a isca mexendo e ele vai lá e quando ele tenta abocanhar a isca, o pescador lá sente e puxa, ou melhor, e dá aquele toque. Pronto, ó, enganchou. Enganchou o anzol na boca do peixe. Engodo, isca, engodado pelo seu próprio desejo carnal, concupiscência. E aí, pessoal, dizem, você está como um peixe, morrendo pela boca. No nosso caso, não é só pela boca, não. É pela visão, concupiscência dos olhos. É pela audição. É pelo cheiro. Pelo cheiro, sim. Você não pode comer determinada comida. Vamos falar o seguinte, você não pode comer uma rabada. Aqui no Nordeste você sabe muito bem o que é. É o ossobuco, por exemplo. Como é que se diz? Aquele molho, a sua mãe, a sua esposa faz um tempero maravilhoso. Ou então aquele restaurante onde você vai, você não pode comer. Mas o cheiro está tão agradável que você come. E aí, coitado da corrente sanguínea, porque aquela gordura que está naquela comida vai toda para o sangue, depois para o coração. E o coração sofre. Pelo paladar, sim, pelo paladar. O paladar, a comida está gostosa, você come e passa do limite. Aí lá vem o pecado da glutonaria, paladar. E tato. Precisamos ter muito cuidado. Eu costumo, por exemplo, na minha classe de escola dominical, eu costumo tocar nos meus irmãos. Eu abraço, eu aperto a mão, mas nas minhas irmãs não. Tenho que ter muito cuidado, porque o tato é uma porta. O tato é uma porta. Eu fico meio chateado quando eu vejo certos líderes, sabe? Certos irmãos se aproximam e aí abraça. Não, abrace sua esposa, abrace sua filha, mas a filha dos outros e a mulher dos outros respeite. Respeite, para que você não peque e não leve ninguém a pecar. Eu me lembro um irmão, amigo e pastor lá do Rio Grande do Norte, que tinha um cidadão que chegou lá na nossa igreja, quando eu morava lá, tinha uma mania de abraçar as irmãs, as esposas dos outros e beijar. E esse meu irmão dizia, vai beijar a tua esposa, rapaz, respeita. É isso mesmo, pessoal. Estamos falando de tentação. Tem que ter cuidado, viu? Para não ceder à tentação. Interessante. Mas não é só pecado de sexo, de consumismo, não. Muitas vezes no trânsito você é tentado a pecar. O cara lhe tranca. Às vezes nem é isso, pessoal. A pessoa que vai na sua frente é um motorista comedido, tranquilo. Ele dirige com cautela. Mas você saiu de casa tarde. Está atrasado. Quem está na sua frente não tem culpa. Mas você fica xingando. Porque a pessoa está dirigindo cautelosamente. Às vezes você quer ultrapassar onde não deve, no trânsito. Aí você está numa fila, não, você está chegando no banco para fazer um pagamento. Aí a fila está grande, mas lá a terceira pessoa na ordem, ou a segunda, é um amigo seu. E você está somente com deixa eu ver se eu pego aqui. Você só tem uma conta de luz para pagar. Faz de conta que isso aqui é uma conta. Aí você chega lá e diz, fulana, paz do Senhor, tal. Aí você tem a tentação de pegar aquela conta já com dinheiro trocado. Diz, olha, tá trocado, é só uma conta. Não faça isso não. E se for eu que estiver na fila, não faça não. Porque eu não vou pegar a conta. Porque é pecado.
É desrespeito a quem está atrás, a quem está lá no canto da fila. Mas nós somos tentados a fazer isso. Tá vendo? Tão simples, né? Tão simples. Sobre o consumismo eu já falei. Lembra? Comprar o que eu não posso para mostrar a quem não vê o que eu comprei e que não posso pagar. Sim, vamos fazer uma prova. Essa prova que você faz na escola. Você não estudou, você devia ter estudado. Você não estudou. Aí você chega na hora da prova, você quer filar. Filar e dar fila é pecado. Mas às vezes você não é de filar, você estudou, você é uma pessoa inteligente. Mas às vezes você vê um colega seu, um amigo, que está meio apertado. Aí você, não faça não. Não faça porque é pecado. Você está enganando a si mesmo. Você está fazendo o seu amigo enganar-se. Mas você é tentado, mas às vezes a gente é tentado. Sim, comer além da conta. Você comeu, você está satisfeito, mas você come. Você quer ver uma coisa interessante, pessoal? Que nos atinge muito a nós cristãos, principalmente nós cristãos protestantes. Você, antes de sair de casa, antes de ir para a igreja, desculpe, você come, toma seu café. Aí você vai para a igreja, cultua. Quando você sai do culto, você vai para a pizzaria. Se você fosse numa pizzaria comer como é que a gente chama? Uma fatia de pizza. Uma fatia e meia. Não, eu vou exagerar. Exagerar. 2 fatias. Eu ainda entenderia. Mas você sai da igreja. Depois da igreja você vai para casa. Mas antes de você ir em casa, você desvia e vai para a pizzaria. E você come 3, 4, às vezes até mais fatias de pizza. E o que é pior, com a bruta de uma Coca-Cola na mesa, que a gente vê muitas vezes fotos, depois que você está passando mal, ai meu Deus não, porque você não venceu a tentação. Então se você não vai trabalhar, você vai para casa dormir, vá para casa, coma uma fruta, ou então se você quer acompanhar um irmão, um amigo, seja moderado, coma uma fatia, tome um suco, ou de preferência metade de um copo de água mineral. Ou eu vou exagerar, como uma fatia de pizza salgada e como sobremesa uma fatia de pizza doce, tudo bem. Mas o ideal é se fosse somente uma. Bom, esse aqui é terrível, viu? Esse é terrível e você tem que ter muito cuidado para onde você olha. Mulher, cuidado com o que você escuta. Cuidado com os perfumes, cuidado com o que fala, com o que você fala, porque tem palavras que são doces ao ouvido dos outros. Cuidado, homem, com o que você fala, a não ser que seja para sua mulher. Cuidado, pelo amor de Deus. E cuidado com toque, para não cair em tentação, na tentação do sexo. Bom, como foi que Jesus venceu a tentação? Está na lição. Primeiro, Jesus, quando você lê Lucas diz bem assim. Lucas dá uma ideia que ele ficou 40 dias tentado. Mas quando você lê um outro evangelho, diz que ele jejuou e orou durante 40 dias. E depois ele foi tentado. Quantos dias ele foi tentado? Lucas disse que foi 40. Como Lucas pesquisou, mas 40 dias sendo tentado, mas vamos admitir que sim. A verdade é o seguinte, vamos ver como foi que ele lidou com a tentação. Vamos ver como Jesus lidou com a tentação. Vamos ver. Primeiro, Jesus, veja uma coisa interessante. A primeira tentação veio de uma forma circunstancial. Qual a circunstância? Ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Então o que é que ele estava? Sem beber, Lucas não diz isso não, mas diz que ele estava 40 dias sem comer. Até que por uma questão renal, eu acredito que Jesus deve ter tomado, não beber água para matar a fome, mas molhar a garganta e os rins também tem que ter cuidado.
Então vamos fazer a coisa com cuidado. E Jesus era muito cuidadoso. Mas Jesus estava 40 dias sem comer. O que é que ele estava? Com que ele estava? Humanamente falando. Com fome. Naturalmente ele estava com fome. Foi aí que o inimigo foi. Transforme essas pedras em pão, porque você não é filho de Deus, você tem poder de fazer isso. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pão para saciar a fome, Jesus estava transformando a pedra em pão para saciar a sua fome. Era benefício próprio. E Jesus não veio para se auto-beneficiar. Não. E muito menos para fazer qualquer coisa sob influência do diabo. Qualquer coisa que você faça sob influência maligna é pecado. Aí veio a segunda tentação. Mas você é filho de Deus. Que, aliás, é por isso que eu gosto da colocação da tentação, segundo Marcos e Mateus. Porque a ordem da tentação em Marcos e Mateus está nessa forma que eu coloquei aqui no slide. A primeira tentação foi: transforme a pedra em pão. A segunda tentação foi: se jogue daqui embaixo, porque você é filho de Deus. Então você não confia em Deus. Você não está indo para a igreja. Nessa pandemia, nesse isolamento, você é muito medroso. Você está se acovardando. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente confia na proteção divina? Confia sim, mas não abusa da proteção divina. Então, recebeu a comida de fora, lava, usa o álcool, tenha cuidado, não coma além da conta, tudo, se precavenha, seja precavido. Porque Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira aprovação, que foi a última, foi: se ajoelhe, me adore. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tá vendo isso tudo aí, ó? Tá vendo todos esses reinos? Tá vendo a glória do mundo? É minha. E outra coisa, pessoal, o diabo estava dizendo a verdade. Porque está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o Senhor Deus deu aos homens. Só que o homem, através do pecado, Adão e Eva, deu toda a glória que Deus tinha dado para ele ao diabo. Então, essa glória foi me dada e eu dou a você, se você me adorar. Aí Jesus disse, homem, vai embora, vai-te embora, diabo, cai fora, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então veja, está escrito, nem só de pão vive o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Vencer a tentação com palavra. Por isso que eu não entendo, pessoal, como é que um cristão protestante, cristão católico, se diz cristão e não lê a palavra, não lê a Bíblia. Se o próprio Jesus deu aqui uma demonstração que conhecia a palavra, como é que você não lê a Bíblia? Leia. Se você quiser vencer a tentação do diabo, se você quiser vencer as tentações, leia a Bíblia. Porque está escrito, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Então, na hora da tentação, é possível vencer a tentação? É possível não pecar? É. Como? Com a palavra de Deus. Jesus venceu com a palavra de Deus. Ou seja, Jesus confiou naquilo que Deus disse. Jesus não relativizou a palavra. Jesus disse, está escrito. Jesus não só conhecia, mas ele praticava a palavra. Jesus não pensou em utilizar os seus poderes para a obtenção de benefícios naturais, mundanos, nem para saciar a fome, nem para obter as coisas do mundo, nem para se dizer o tal se jogando do pináculo do templo.
Ele apenas creu na palavra do Pai, na palavra de Deus, e agiu de acordo com aquilo que ele cria. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer a palavra. Eu não posso conhecer, ou melhor, eu não posso praticar, obedecer a palavra se eu não conhecer a palavra. E eu conheço a palavra se eu ler. Então não me venha com essa conversa de dizer, para que ler se não vai obedecer? Quem está dizendo que não é para obedecer? É para ler, é para meditar, é para conhecer e é para fazer como Jesus. Praticar. Quem atua, quem age na vida, crendo no que Deus diz, atua se afastando do mal, se afastando da tentação e também procurando esquecer das tentações. Quem age crendo no que Deus diz deve ter atitude de se afastar. Não apenas de se afastar, como também de esquecer. Assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tá vendo? Você tem que conhecer a Bíblia, pessoal. Nós temos que conhecer. Porque a gente colocou aqui, os professores, eu coloquei também esquecê-la. Sim, esquecer. Fui tentado naquilo, quase que eu peco, meu Pai eterno. Esqueça e bote para trás. Prossiga para o alvo. O alvo é Jesus. O que Deus espera de nós quando nós somos tentados? Ora, primeiro, Ele sabe, Ele tem consciência, Deus sabe que o inimigo, que o tentador, que o diabo faz de tudo para que nós pequemos. Ele faz de tudo para que a gente peque. Mas Ele não permite que nós passemos por uma provação que nós não tenhamos condição de resistir. Não, Ele não permite. Nosso Senhor Deus, nosso Pai eterno, não permite que você peque, que você seja tentado além das suas forças. É isso que a expressão está dizendo. Por isso que tudo o que Deus espera de mim e de você é que nós sigamos o exemplo do Filho amado dele, Jesus Cristo, resistindo, obedecendo a palavra. Para obedecer, eu tenho que conhecer. E eu só vou conhecer se eu tiver lido. Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia a lei e os profetas. E Jesus citou na tentação a lei e os profetas. Além da lei e dos profetas, hoje eu e você temos a Bíblia Sagrada na sua totalidade. Temos o cânon completo, Antigo e Novo Testamento. Então nós podemos, com a palavra, resistir, vencer. E com a palavra, nós podemos vencer o inimigo que quer nos induzir ao pecado. Então, se é essa consciência, se nós somos conscientes disso, a última palavra da lição é: vamos agir de acordo com o que o Senhor Deus nos ensina através da sua palavra. Vamos evitar ter cuidado com os olhos, com o que escuta, com o que fala, com o que toca e com o que cheira. Cuidado com tudo que nos atrai para fazer o mal, para pecar. Agora, conscientes de uma coisa: Deus não permite que o inimigo nos tente além das nossas forças, além das nossas possibilidades de resistir. Ok, pessoal? Ok, muito bem. Todos nós somos sujeitos à tentação. Foi isso que nós vimos? Todos. Até o Filho de Deus, até Jesus foi tentado. Mas todos nós podemos vencer a tentação seguindo o exemplo de Jesus. Todos nós podemos enfrentar o diabo, tentador, podemos enfrentá-lo seguindo o exemplo, o modelo de Jesus Cristo.
Como foi que Jesus venceu? Está escrito. O tempo todo. Está escrito. Está escrito. Está escrito. O tempo todo Jesus venceu assim. Bom, como nosso Senhor Jesus, como homem, e por favor, pessoal, eu esqueci de dizer isso. Nosso Senhor Jesus venceu o pecado, venceu a tentação, ele derrotou o diabo, ele derrotou o tentador, nos deixando exemplos, porque ele foi tentado como ser humano. Veja que está escrito assim, e depois de 40 dias ele teve fome. Deus não tem fome, quem tem fome é o ser humano. Sou eu e você, foi Jesus, porque Jesus era humano. Então não me vem com essa história e dizer, mas calma, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, Jesus venceu o diabo como ser humano. Você e eu podemos, como humanos, vencer. Porque o exemplo está aí, o exemplo foi dado, Jesus nos deixou o exemplo. Bom, uma vez vencendo o diabo, o Espírito Santo foi e encheu a Jesus. Os anjos vieram alimentá-lo. E nós podemos também, uma vez que vencemos o tentador, resistirmos ao pecado, não pecamos, aí podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, que é o que nós estudaremos na lição do próximo domingo, que eu convido mais uma vez você para estar conosco. Muito obrigado por ter tido a paciência de estar até agora nessa lição. E vamos encerrar agradecendo a Deus, desejando que as bênçãos do Todo-Poderoso e que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, para que você se sinta forte para vencer o tentador. Resista, vença o diabo e ele foge de você. Eterno e bondoso, misericordioso Senhor, te somos gratos pela lição de hoje, porque o Senhor deixou muito claro para nós, para mim e para o meu irmão que está assistindo a aula, que é possível, sim, é possível eu vencer como humano, vencer a tentação. É possível se eu resistir ao diabo, é possível sim, porque Jesus venceu o tentador e saiu vitorioso daquela tentação. Então, nós podemos, eu posso. E eu sei, Senhor, que muitas vezes o meu irmão venceu a muitas tentações. Só que às vezes a tentação é tão grande que parece que nós não podemos vencer. Sim, podemos vencer a tentação. Porque está escrito, Senhor, que o Senhor, Deus, Senhor, não nos deixa passar por tentação alguma, além da nossa possibilidade de resistência. Então, sim, e agradecemos sim porque podemos resistir. Pai, continua conosco, continuamos a depender da tua proteção, da tua guarda, continuamos a depender dos teus livramentos, porque nós nos lembramos do que está escrito. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não me guardar, toda a precaução que eu estou tendo não vai resolver. Mas eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com meu irmão, o Senhor está nos protegendo. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado. Sim, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Como sempre eu costumo dizer ao Senhor, eu peço que o Senhor não se canse do que eu vou dizer de novo. Eu não tenho mérito nenhum para estar me dirigindo ao Senhor. Eu não posso nunca deixar de reconhecer que os méritos estão em Jesus Cristo, teu amado Filho. Os méritos são de Jesus. E é em nome e por amor de Jesus que estou pedindo e já agradecendo as bênçãos que o Senhor tem concedido. Os livramentos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, mais uma vez até domingo. Que Deus continue abençoando a vocês. E muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe.